O que eu tenho de importante para falar? Eu vou focar nos anos 30 dos desenhos animados, que foi quando teve um grande boom, assim, uma grande descoberta sonora e exploração de recursos musicais que contribuíram para a criação artística de um desenho. Antes, eu trouxe só uma animaçãozinha, Bom, a animação começou antes do cinema. Existia vários brinquedos óticos que faziam animação, como o zootrópio, não sei se vocês conhecem, que é um tambor com espelhos dentro e as animações dentro giravam, e você olhava e girava aquilo e você via uma animação. Isso é considerado uma animação, então a gente tem já como dado que isso aconteceu antes do cinema. Então, a animação veio antes do cinema, só para esclarecer. As músicas primordialmente, elas eram acompanhadas assim, ao vivo, né? Tinham pianeiros e tal, orquestras que acompanhavam, e os scores, as partituras funcionavam igual funcionavam para cinema, porque o desenho, as animações, tanto quanto o cinema, eram exibidos em salas e tal, antes do filme se passava uma animação. Então, tava lá o score para a orquestra tocar música de medo, música de alegria, tanto isso é tão parecido quanto era pro cinema. Aí na década de 20 começaram com as primeiras tentativas sonoras de como colocar som no filme, e aí teve os irmãos Fleischer foram os responsáveis pelo primeiro filme sonoro, pela primeira animação sonora, que com uma animação deles chamava Song Cartoons. Foram 3 anos de animações que eles intercalaram alguns episódios com sing-along mudos. O que é sing-along mudos? É aquelas animações americanas que tem a legendinha pra você cantar junto com a bolinha, sabe? Foi daí que surgiu aquela bolinha que a gente vê no karaokê também, que vai passando de palavra em palavra, chama Balls in Ball isso. E eles intercalaram esses sing-along mudos com alguns sonorizados através do fonofilme. Eu não vou entrar em detalhe porque senão desvia muito, enfim. Depois disso, o que aconteceu? Começaram a surgir, então, os primeiros experimentos sonoros, e aí aconteceu. O som entrou para o cinema, entrou para a animação, e a primeira animação que fez muito sucesso com som foi da Disney, foi o Mickey, no Steamboat Willie, que é uma animação que ele assovia, ele canta uma musiquinha, ele está lá no navio e ele assovia uma música, e isso já foi demais para a época, né? Então, aí o que aconteceu nos anos 30? Do mesmo jeito que pro cinema, quando foi a época dos talkies, sabe? Que só tinha filme falado, era texto o tempo inteiro, aconteceu esse boom pra animação também de um outro jeito. A exploração musical. Como foi feita essa exploração musical? Deixa eu passar um pouco os slides, porque eu falo muito e aí não aparece nada. Então, como e pra quê, né? Aí aqui eu coloquei, para que serve então a exploração musical e para que serviu prioritariamente? Emoções, evocar emoções na gente, assim como a música, evoca sozinha, agregada à imagem, mais ainda. Antecipar uma ação e ajudar a contar uma história. Valor adicionado, eu coloquei, esse valor adicionado é uma teoria do Chion sobre o que a trilha contribui para um desenho, para um filme, o que seja. Que a trilha, ela não só descreve a cena, como ela também pode adicionar um outro significado para aquilo. Ela pode dar um significado a mais. Por exemplo, numa cena tem uma cena neutra, uma música começa a ficar um pouco mais, assim, com um pouco mais de suspense, você já tem na ideia que algum outro personagem é do mal, ou vai acontecer alguma coisa. Esse é o valor adicionado, é um valor que a música agrega à cena. É a mesma coisa, antecipar uma ação, na verdade é isso, é através do valor adicionado, você antecipa a ação. E emoções, né, que sempre música dá. Como a música deixa o desenho mais engraçado. Instrumentos que imitam a ação, né, e aí essa foi uma grande exploração dos anos 30, que eles não queriam falas, eles não queriam colocar fala, porque fala, primeiro estraga um pouco da magia do irreal, do que não é verdadeiro aquilo, estraga. E a música deixa aquilo no ar, uma magia, a coisa do surreal, do irreal, de tudo que é do faz de conta. Então, tirando a voz, fica só a música como condução narrativa, é só a música que vai narrar o desenho.
E aí como eles narram o desenho, então? Como entender o que está acontecendo a cena, não só através da imagem, mas através do som também. Então é isso, os instrumentos imitam as ações. Muitas vezes, por exemplo, tá andando assim, aí vai pizzicato de violino, pizzicatos agudos e tal, e o que isso também já gera uma comicidade, já deixa mais engraçado, pelo fato de não ser um som real. Trocadilhos musicais, eu vou falar sobre isso mais, que é o Carl Stalling, que foi o compositor que eu vou falar logo agora. Foi um grande compositor de trilhas na década de 30, ele trabalhou alguns anos na Disney, e depois ele trabalhou o resto da vida dele nos estúdios Warner, fazendo Looney Tunes e Merrie Melodies, que era uma outra série musical. E ele usava trocadilhos musicais. Pra gente, eu nem trouxe nenhum exemplo disso, porque pra gente, pras crianças aqui, não faria nenhum sentido. Assim, porque, por exemplo, os trocadilhos que ele usava era... Se aparecia a coelha do Bugs Bunny, a coelha lá aparecia e tal, e ela sempre tá de vestido vermelho. Aí ele tocava, ele mencionava o tema The Lady in Red, que é uma música americana conhecida pra eles. E aí ele mencionava no desenho, que pra cultura norte-americana faz sentido, pra gente isso não faz tanto sentido. Mas não deixa de ser um trocadilho musical, ele troca ele faz uma convenção, ele convenciona uma cena, ele pega uma cena engraçada e convenciona com uma música que todo mundo já tem uma emoção sobre aquilo. E o sincronismo, que é o fator mais importante da década, que é a chave de tudo, né? Sem o sincronismo, nada poderia acontecer, porque não teria como sincar nada, né? Então, o sincronismo é o elemento chave para todas as possibilidades artísticas da música. Aí eu tô falando aqui de alguns cartoons. Disney, vamos lá. Aqui é o Mickey, só para as crianças verem, o Walt Disney. Esse desenho foi o Silly Symphonies, que é um dos que eu trato também no meu mestrado. Ele foi uma série extremamente musical, não tinha nada além de música na série, que narrava a história, e narrava de um jeito legal, e é conhecido até hoje, porque as histórias, os Três Porquinhos todo mundo conhece, nasceu no Silly Symphonies, Patinho Feio também é do Silly Symphonies, enfim, tem vários. Eu vou passar no final, eu trouxe esse desenho para passar, vou passar no final um pedacinho, se der tempo. E outra coisa curiosa é que nessa década de 30, quando teve o boom da música na animação, todas as séries que entravam para a indústria de desenho animado, todas tinham nomes musicais. Por exemplo, o Silly Symphonies, teve uma outra que surgiu perto da década de 40 chamada Swing Symphonies, tem o Merrie Melodies, Looney Tunes, todas, enfim, todas têm nomes musicais, que é para vocês verem como a música era fundamental nessa época para a imagem. Vamos lá, o que mais? Aqui, Merrie Melodies e Looney Tunes. Que eu coloquei em barra porque muita gente não lembra do Merrie Melodies, que depois ele virou... Tinham duas séries separadas, Merrie Melodies e Looney Tunes. A diferença entre elas era só uma questão de personagens, não tinha muita diferença musical ou técnica. E aí depois, como viram que eram séries já muito parecidas, elas viraram a mesma e só utilizaram o nome de Looney Tunes, mas antigamente era Merrie Melodies também. Também o Tom Jerry é dessa época, também vou falar do Scott Bradley, que é o compositor dessa série, e o que ela trouxe de importante, que é bem legal. Bom, então, falando dos compositores, vou começar com o Carl Stalling, que eu já tinha começado a falar. Ele criou a série Silly Symphonies, da Disney, que eu também vou passar um pedacinho. O primeiro capítulo do Silly Symphonies é um capítulo que chama The Skeleton Dance, que são esqueletos dançando e tal, com uma trilha. Fez muito sucesso e foi uma ideia meio arriscada dele, porque a Disney só faz coisas assim, mágicas e do universo mágico, com animais falando e tal. E o primeiro episódio já era com caveira, era no cemitério. Então foi meio arriscado, mas deu tudo certo, saiu ótimo, como ele queria. Ele também foi o trilhista, o compositor do Merrie Melodies, dos Looney Tunes, a maior parte do tempo, ele ficou mais de 10 anos fazendo esses. Ele foi quem começou a fazer essa ideia de trocadilhos musicais também para cartoons. E ele também é conhecido por usar temas conhecidos. E isso tem um pouco de controvérsia, assim, se falar, eu comparo ele com o Scott Bradley, que é o trilhista do Tom e Jerry. E é engraçado que quem vê Tom e Jerry fala, ele usa músicas e tal, que eu já conheço.
Mas não, o Scott Bradley é toda a trilha original, são pouquíssimas as menções que ele faz. Já o Carl Stalling, ele é conhecido por usar muitas músicas conhecidas. O que não deixa de ser uma arte, um talento, porque em vários depoimentos de pessoas falando sobre ele, fala que ele fazia essa colagem com uma maestria assim, muito grande, porque também é muito difícil você simplesmente só jogar um tema e não parecer, sabe, comum, não parecer qualquer coisa. E ele fazia isso de uma maneira muito bem feita e que ajudava muito também, porque ele sempre quis usar temas conhecidos para a trilha. Quando ele estava na Disney, ele não podia, porque o Walt Disney ele tinha fama de turrão, ele não pagava os direitos autorais. Então, por exemplo, Skeleton Dance, todo mundo acha que a música é dança macabra, mas não é dança macabra, se vocês compararem, não é. O que aconteceu? Ele queria usar, mas o Walt Disney falou, não dá, faz alguma coisa parecida. Então ele sempre fazia alguma coisa parecida com o que ele realmente queria usar na Disney. Já na Warner, a Warner tinha um acervo muito grande de direitos autorais, ele podia usar o que ele quisesse. Aí na Warner, que foi o estúdio que ele ficou mais tempo, ele pôde usar então qualquer coisa, qualquer trocadilho, qualquer tema conhecido, não era problema mais. E o Scott Bradley? O Scott Bradley é meu favorito, então eu vou puxar sardinha pra ele, mas... Enfim, ele foi o criador das trilhas do Tom e Jerry, de 1940 a 58, que é o período de ouro do Tom e Jerry, né? Depois disso, a série virou pra TV, e aí é uma outra estética mesmo, é um outro propósito. O público já começa a ser criança sentada em casa vendo TV. Nessa época, as animações não eram para crianças, não eram. Por isso que tem desenhos violentos e tal, mas porque não era. Era uma animação que passava na sala de exibição de cinema. Quem no cinema era família, então tinha os adultos também, não era só para criança. Enfim, o que ele criou, o que ele inovou, Scott Bradley? Ele foi o que mais usou essa coisa dos sons musicais substituir os reais. Ele usou isso o tempo inteiro, ele deixou de usar completamente sons, não tem quase nada de som no Tom e Jerry que é real mesmo. Por exemplo, o cluster no piano, o cluster de orquestral, quando o piano cai do quinto andar, é um cluster. Ele que inventou essa ideia de uma queda sem cluster, por exemplo. Ele que começou com tudo isso e que deixou o desenho também muito mais sofisticado. Porque nessa época a Disney já estava fazendo filme e tal, a Disney ganhava muito na questão estética da imagem, eles sempre foram muito bons nisso. Mas o Scott Bradley, ele era um trilhista que tinha muita liberdade, o pessoal da MGM, que era o estúdio do Tom e Jerry, deu muita liberdade para ele fazer como ele quisesse. Faz. E ele criava a trilha é toda original, a não ser por alguns capítulos que era propositalmente usado, assim, em especial, alguma música. Tirando isso, tudo trilha original, tudo dele. E, por exemplo, tem um capítulo que é o Cat Concerto, que é o capítulo que o Tom toca piano, ele toca a Rapsódia Húngara. Esse sim, a trilha foi feita antes da animação. Porque tem essa dúvida também, muita gente pergunta, naquela época, acontecia da trilha ser feita antes? Muitas vezes era a animação que era subordinada à trilha. E muitas vezes não, também. Isso não influenciava tanto assim no resultado final, porque essa época, isso também nem é relevante, as pessoas perguntam isso, mas não é uma questão relevante. O que é importante é que nessa época, a animação e a música andavam em paralelo, junto. O que uma fazia, a outra respondia, era um diálogo para acontecer a narrativa, senão não aconteceria o entendimento sem fala. E aqui eu trouxe um áudio, eles lançaram 2 volumes, chamado Carl Stalling Project, que foram ele gravando com as orquestras as trilhas de desenho animado. Eu trouxe uma musiquinha só para vocês terem uma noção de como era. Fire about action number 1151, putty bag trouble, R6, and 1. What's wrong?
Vocês perceberam um beat de fundo? Eles usavam nessa época o Tick for Tracks, que é para conseguir manter o sincronismo. Eles não tinham o recurso de ter uma imagem para eles tocarem ao mesmo tempo, então eles ficavam com fones, tic batendo para eles e entrarem na sincronia, porque, como eu disse, a sincronia era muito importante. E uma coisa importante dessas animações que eu não falei até agora, eu não sei se vocês perceberam, mas ela tem um pulso do início ao fim. Ela não perde esse pulso, que é o que dá não só ritmo para o telespectador ficar tal, mas para a condução narrativa também da música. Esse pulso é muito importante, para a sincronia isso é muito importante, enfim. E esse foi assim, os primórdios da sincronia. Foram os primeiros testes, tanto é que durante esse desenho você vê vários testes de sincronicidade, assim, ele indo para frente, indo para trás e tal, que era para testar a sincronia mesmo. E o que eu queria finalizar falando é que o motivo de eu estudar isso é que, além de eu gostar muito de desenho, obviamente sempre gostei, sempre comparei desenho com vida real fazendo isso, é também mostrar que isso contribuiu muito para o cinema. A gente acha que, sei lá, a gente acha que não sei, mas eu nunca tinha pensado nisso até comecei a estudar. Como a licença poética que o desenho usou para usar música em tudo contribuiu para o cinema. Porque antes o cinema, nessa época, o cinema era muito realista, não tinha essa coisa da trilha ser usada de uma maneira mágica, ou sons serem substituídos por sons orquestrais. Todas essas experimentações foram feitas em desenho, não foram feitas no cinema. Depois que o desenho fez sucesso, passaram para o cinema, passaram para a indústria maior mesmo. Mas quem começou com os experimentos sonoros, musicais, na década de 30, que foi depois do advento sonoro, foram os desenhos, não foi o cinema. E é isso, queria agradecer o Tuti, vocês, todo mundo que foi assistir a palestra. E é isso, obrigada.